Então vai. Você faz uma oração de entrega no semestre? Vou só tirar depois. Só vou me mandar o quadrinho dessa aqui, tá? Depois trago ela aqui. Vou fazer oração já. Tá bom. Tá bom? Essa lembrança, né, esse chamado da Tati ao amor, né? Amor em meio a essa imensa confusão. É quase, é mais do que um chamado, mais do que um lembrete, né? Talvez a nossa vocação, né? Que o Senhor nos dê coração para amar, que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, que Ele inspire o nosso coração a buscar as causas que Ele quer para a nossa vida, para a vida dos nossos queridos, para esse país, para o mundo em geral, que a gente seja sal e luz, que consigamos completar a nossa missão como igreja, sal e luz na terra para todos os homens. Amém. Que música que a gente podia cantar agora nessa toada de obediência, confiança, essa capacidade humilde de todo dia tentar ser sal e luz? Não tem esse. Ah, legal. Esse daqui? Unidade e diversidade?
Fazia tempo que a gente não cantava essa. Posso te chamar para cantar o Posso Chamá-lo Pai? É uma coisa de vocês dois. Mas fica aqui na frente. Deixa eu ver qual é que é o número. É uma música que eles fizeram juntos. Eu não sabia nem se amanhã ia conseguir dar aula. Ó, cadê o Posso Chamá-lo Pai? Tá aqui, é o 39. Faça o melhor que você puder. Tó. Não vou ficar perto, senão vai ficar feio. Deixa assim, só pra dar uma ampliada. sempre junto aos seus, doce suave paz, canção, aliança e luz, tens a minha vida, tua vida, nossas vidas em tuas mãos. Tens a minha vida, tua vida, nossas vidas em tuas mãos. Só um minutinho. Amor, me ajuda aqui. Quem falou? Ah. O nosso pai, né? Mas hoje de manhã, a Fernanda e o Gabriel, a Fernanda e o Felipe dormiram em casa. E estava lá o Danielzinho. Hoje de manhã é um horário duro para eles, né? 6 horas da manhã para levantar. Então eu levantei e fui lá, né? E para mim é um horror ficar lá. Mas assim, o que eu queria relatar é que assim, aí estava o Felipe, a Fernanda começou a desmamar, né? Ele não estava
A minha teoria é que, graças a Deus, dos os últimos 30 anos para cá, cada pai é pai e mãe. E cada mãe é pai e mãe. E é muito importante isso. É muito importante. Essa plenitude só vem para o homem e para a mulher que aceita ser pai e mãe. Pai e mãe. Cada pai e mãe não, cada um que se embebe dessa consciência. Porque muitas mães que não conseguem ser mães, muitos pais que não são pais, né? Realidade. Mas graças a Deus, daqueles que conseguem ser mães. Eu acho que isso é uma realidade, mas acho que, assim, antes não tinha esse chamado. É isso que eu estou falando. Não tinha essa proposta, essa abertura. Exatamente. Célia, você não quer contar um pouquinho sobre a sua neta? Vem contar um pouquinho. Você sabe que se você não contar, eu conto. É pior. Então é melhor você vir. Conta dos dois. Essa semana a gente teve essa grande alegria do nascimento da Ana, filha do Luiz e da Mariana. Eles estão morando na Holanda e o parto foi normal, ela nasceu super bem. E lá na Holanda o Luiz tem direito a 1 mês de licença paternidade. Então ele está, no espírito do que a Tatiana falou agora, compartilhando as maravilhosas tarefas de cuidar da Ana, certo? E eles estão muito bem e nós estamos muito felizes. Todo mundo está muito feliz, tá? É uma família que só tem filhos, né? Exatamente. Gente, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente agora, a pedido da Laura. Eu acho que a gente podia entrar na Santa Ceia agora, para depois as crianças saírem, e aí depois eu faço um momento de oração, tá bom? Então, para a gente entrar no espírito da Santa Ceia, vou explorar novamente os talentos aqui do nosso músico querido, que é aquele que eu adoro, que é Tu És o Pão da Vida, que é o 115. E eu acho que eu já falei, vou falar de novo. Eu precisei muito dessa música durante a pandemia. Muito, muito. Essa música vinha para mim de madrugada, no meio de momentos de muito medo. Eu não sei, cada um tem a sua necessidade, né? Mas essa música foi um consolo para mim. Vamos cantar de pé? Sim.
Essa música do Marco é sua e da Nacira ou só sua? Dos dois? Não poderia ser mais adequado para aquilo que eu vou dizer agora, né? Porque eu estava pensando sobre o pão e o vinho, né? Quer dizer, nós vamos celebrar o pão e o vinho agora. E são alimentos tradicionais. Tradicionais, quer dizer, estrogonofe não tem 2000 anos, né? Agora, tem alguns alimentos que são históricos, antigos. O pão e o vinho são muito antigos. E essa coisa do alimento, né, que você está refletindo sobre ela, é fundamental porque tem uma dimensão, primeiro, da minha dependência. Eu não sei como é que são vocês. Eu, se ficar um dia sem comer, eu já tentei fazer jejum, eu não consigo. Eu tenho muita dor de cabeça. Eu passo fome. Eu passo mal. Agora, imagina o que significa, nesse país, 33 milhões de pessoas, que não é que eles passem fome voluntariamente, como às vezes a gente tenta fazer jejum. Eles passam fome compulsoriamente. E os números são 33 milhões passando fome. E como é que em segurança alimentar, qual que é o número? Eu já ouvi falar 66 milhões, outros falam 100 e não sei quanto, né? O dobro disso, pessoas não têm certeza de que vão se alimentar. É uma loucura isso. É uma loucura isso. E o problema é um problema de generosidade, porque não falta alimento na face da terra, não falta. É um problema social. Então, nesse sentido, nós damos graças a Deus pelo pequeno trabalho social da nossa comunidade, o trabalho da associação, o trabalho do pomar. O Zé estava me contando que em que pese na comunidade dele as pessoas não estão vindo ao culto, né? Parece que todas as igrejas de São Paulo, ninguém quer mais vir ao culto. Todo mundo quer assistir o culto agora deitado na cama. Alguém estava me falando que o pai dele está assistindo o culto debaixo do cobertor, né, João? E aqui o cobertor até o nariz e fica assistindo o culto debaixo do lençol, né? Mas o Zé está me contando que, apesar de ter diminuído a frequência na igreja dele, as ofertas para solidariedade social aumentaram. Isso, glória a Deus, porque o pão e o vinho que o Senhor Jesus Cristo elegeu como símbolo fundamental da igreja, ele nos remete a uma dimensão de solidariedade inescapável para a igreja, inescapável. Ou a igreja se compromete com os que passam fome, ou ela não tem mais autoridade. Essa pregação egoísta, burguesa, privilegiada, não tem mais futuro. Eu estou anunciando o fim do cristianismo se ele não se comprometer com os pobres, porque isso daí é a essência do evangelho. Não é opcional. Não é opcional. Uma outra dimensão importante é que o pão, eu não entendo nada de cozinha, mas o pão, ele é sovado. Ele levou uma surra. Se você levou uma surra da vida, ou está levando uma surra da vida, esse pão é sovado. Se você foi pisado como a uva para tirar o seu suco, é com você que essa Eucaristia está falando. A Eucaristia está falando para a gente que tem fome física e espiritual. Para quem teve uma vida sovada e teve uma vida pisada. E a tradição antiga da patrística e da reforma diz que a autoridade de Jesus Cristo é porque ele é Deus, mas ele é homem também. E é um homem que sofreu a sova e a pisadura. Pelas suas pisaduras, diz o texto, é que nós somos sarados. Pela dor de Jesus Cristo é que nós somos sarados. Ele sabe, diz o autor de Hebreus, ele sabe o vosso sofrimento. Esse movimento que a teologia diz que é o rebaixamento de Jesus Cristo e identificação com os que sofrem, ele é o homem pleno.
mas ele também é redentor. E lá do meio da morte, do meio do pão quebrado e do vinho pisado, ele levanta e diz: eis a vida, tomai e comei o meu corpo e bebei do meu sangue, que é partido por amor de vós. Amém. Vou convidar a Gláucia e a Jussi para a celebração da Eucaristia. Por favor. Quem fez esse pão que está tão bom? Fred, eu ia falar isso agora. O nosso padrinho mora. E é uma coisa muito legal, porque assim, ele mexeu na farinha, no ovo, tudo sabendo que ele estava preparando pão para sexta-feira. Muito legal. Porque o vinho a gente comprou, o vinho também. Mas o pão, nesse caso, não foi outro. Mas da igreja. O Hans Gluck, né, que é um mestre de toda a nossa geração, ele diz que nós perdemos contato com a origem do pão e do vinho. Então a gente pensa que o pão vem da padaria e que o vinho vem do supermercado. Eu vou anunciar aqui uma verdade simples. O vinho não vem do supermercado e o pão não vem da padaria. O pão vem da terra e o vinho vem da terra, que foram criados por Deus. A terra é de Deus. O trigo vem da terra e a uva vem da terra. Nós precisamos recuperar o contato com a terra, porque o nosso Deus é o Deus da terra. E é da terra que vem o pão e que vem o vinho. Por favor, o milagre é o elemento que vem passando há milênios, de geração para geração. Isso. Elementos que têm origem há milênios e milênios de anos. E é passando. Isso é solidariedade. Isso. Pedaço de semente que era passado. E multiplicado, né? Que é a mensagem de Jesus Cristo lá, quando ele encontra uma multidão de fome, ele faz a multiplicação. Que seja feita a multiplicação entre nós, espiritual e emocional, e física, e toda sorte. Jesus Cristo tomou um pedaço de pão, Jesus Cristo tomou um pedaço de pão aquele dia, e ele partiu o pão, e ele disse: esse aqui é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Tomai e comei. Amém. Por favor, venham em silêncio comer do pão e depois nós vamos beber do vinho.
que estou dando um bocado mais generoso, então é legal. Assim. O texto bíblico fala que Jesus deu um bocado, né, para os seus discípulos. É um pedaço maiorzinho, não é não? Esse é o meu corpo, que é partido por amor de vós, disse Jesus Cristo. Tomai e comei, recebei a vossa libertação e também reparti a libertação em Cristo com esse planeta quebrado. Amém. Tomai e comei. Há muitos anos atrás, aqui na comunidade, teve um culto de Natal. No final não sabíamos o que fazer. E o Neto falou o seguinte: vamos fazer o seguinte. O Neto era presbítero aqui na comunidade. Vamos abrir a comunidade e falar assim: quem quiser vir celebrar aqui, os pobres podem vir. Vocês estão dizendo mesmo assim? Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Jesus Cristo estão levantando a taça de vinho, disse: esse aqui é meu sangue, que é derramado a favor de vós. Tomai e bebei a vossa libertação, bebei a graça, bebei o perdão de Deus. Vós que estáis desesperados acerca da sua própria vida, ou da vida do planeta, ou a vida do país, lembrai de Jesus Cristo como o farol de Deus, como a luz, como o sal, como a esperança de que ainda haverá novo céu e nova terra. Amém. Vou pedir de novo para lá os celebrados. Quem quiser, suco de uva está com uma. Sim, eu vou pedir para a Rosa Maria pegar a terceira bandeja. Não vamos usar o cálice comum para evitar um pouquinho. Acho que aqui, ó. Ali, ó. Pode vir. Suco de uva é com a Jussi, tá bom? Quem quiser suco de uva, pode. Toma seu cálice e já põe na bandeja de volta, por favor.
umas folhinhas verdes presas. É? Bom, deixa pra lá. Não, é um caderninho que estava cheio de post-it verde. Ah, então tá bom, vamos lá. Agora, para o momento da oração, eu tinha justamente escolhido essa música, que chama Jerusalém, para a gente entrar. Qual que é o número? Jerusalém, qual que é o número? 124. Agora, no nosso momento de oração, todo mundo fica quietinho um pouquinho. Tenta ter um pouquinho de vazio no cérebro e no coração. Um vazio. É difícil. Um vazio no cérebro e no coração. Nesse vazio, quem é que o Senhor está trazendo à tua mente? Quem é que você ora por essa pessoa? Você, às vezes, ora de joelhos por essa pessoa. Você sabe da sua impotência para poder trazer transformação ou salvação para essa pessoa. Quem é? Cada um de nós tem um rosto, um corpo que vem à nossa mente. Às vezes é uma história inteira, às vezes é só um ato ou uma questão. Eu sei quem é para mim. Uma pessoa que eu amo imensamente, mas que cada vez mais eu sei que eu não vou conseguir fazer coisas maiores do que eu consigo fazer. Então, nesse momento, eu queria convidar você para vir aqui para frente e ficar de pé, representando essa pessoa. Você não é mais você. Você é essa pessoa que você ama e que você está colocando aos pés da cruz de Cristo. Venha no ritmo que você quiser. Mas nós vamos saber que quem estiver aqui na frente não é mais a Vera, não é o Braulo, não sou nem eu. Nós estamos aqui representando amados, que a gente humildemente coloca aos pés da cruz.
Marco, agora para. Isso. Senhor, a gente precisa tanto de Ti. A gente precisa de Ti para nós mesmos. Mas como a gente precisa de Ti na vida das pessoas que a gente ama, Senhor. É muito grande o nosso desejo de que esses queridos, essas queridas, também possam se sentir amados por Ti, Senhor. Perdoados por Ti, curados por Ti, Senhor. Nós não temos poder para fazer essas coisas na vida desses nossos amados, mas nós confiamos na Tua provisão divina, eterna, sem limites. Age na vida desses amados que nós estamos representando aqui na frente. Ó Senhor, age na vida desse homem que você está pensando, dessa mulher que você está pensando, de qualquer geração, qualquer faixa da sociedade. Nós humildemente nos prostramos diante de Ti e pedimos, Senhor, age Tu. Faz Tu a boa obra na vida desses amados, Senhor. Nós clamamos pela Tua ação redentora, que é a ação de vida e vida em abundância na vida desses amados, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas limitações e age você, Senhor. Completa a Tua boa obra na vida desses amados e amadas. A gente te pede, em nome de Jesus. Amém. Ziel, querido, como você que vai pregar, você gostaria de escolher uma música antes do seu sermão? O Senhor é minha luz? Vamos achar aqui. É um salmo, né? Vamos achar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. É o 94. 94. Amor, você ora pelo Ziel? A mesinha, porque o bom obsessivo, acho que está arrumadinho.
Te agradeço pela vida do Ziel, Senhor. Te agradeço pela tua graça sobre a vida dele. Te agradeço pela vida na vida dele. Oro, Senhor, pela mulher do Ziel, pelos seus filhos, pelo seu ministério, pelo seu trabalho como pastor e como missionário, como teólogo. Senhor, eu entrego as necessidades pessoais do Ziel nesse momento. Onde, Senhor Deus, há uma trava, uma prisão, quebra os grilhões e ajuda ele, abençoa ele. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Bom dia, querida igreja. Sempre bom poder estar com vocês, ainda mais num domingo de ceia presente, né? Presente. A gente sempre fica preocupado quando vai pregar numa igreja que você não está acompanhando o dia a dia da igreja, para discernir qual é a palavra que Deus está trazendo para a igreja, né? Senhor, como é que eu consigo me conectar aqui, né? Então, pensando, orando, discernindo. E aí, ontem, não, é isso, tá bom. Então, Senhor, dá uns sinais para confirmar se é isso mesmo, né? Aí hoje chega de manhã, a gente fala um montão de coisa do Evangelho de João, a gente menciona a luz, o Evangelho de João, a gente fala sobre trevas externas, trevas internas. Assim, é sobre isso, é mesmo, o Senhor confirmou mesmo então. João 8, versículo 12, é um texto muito conhecido de vocês, e é sobre ele que eu quero conversar com vocês hoje. Considerando aquilo que a Tati falou no início, né? Esse semestre é um semestre que nos apresenta grandes desafios, situações de trevas externas, mas também muitas sombras e trevas internas, né? Então, como é que a gente caminha nesse ambiente tão desafiante como aquele que se apresenta para a gente nesse dia? Então, João 8, versículo 12, diz assim, João 8, 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Por mais escuro que esteja do lado de fora ou do lado de dentro, vocês não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Então há uma forma de caminhar no meio das trevas com essa luz que nós temos em Cristo, né? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. A minha mãe fazia um milagre quando eu era pequeno. Ela contava as historinhas lá, que ela usava aquele livrinho Horinhas com Deus, e depois que ela lia a historinha do dia, ela apagava a luz do quarto, saía, e às vezes, não sei, dependendo da historinha que ela contasse do Antigo Testamento, eu ficava meio atribulado, eu dizia: mãe, eu estou meio com medo. E ela fazia um milagre que sempre funcionava, aí ia lá, acendia um interruptor. Eu falei: o milagre da luz aqui. E isso me ajudava, porque eu via os meus amigos de sempre, os meus brinquedos, os meus livros, eu reconhecia o espaço onde eu estava, eu sabia qual caminho era o caminho da porta, eu já não estava mais em trevas. E então essa luz, esse milagre do interruptor que minha mãe fazia, para mim definiu um pouco até a prática pastoral. Eu digo que pastor é aquele que acende o interruptor, sabe? Você pega a pessoa, conversa com a pessoa está de alguma forma vivendo uma escuridão, ou interna ou externa, ou ambas, e você vai lá e ajuda a acender a luz, indica o interruptor, ajuda ela a visualizar que não está sozinha, que tem um caminho no meio dessas trevas, sejam elas internas, sejam elas externas. Então é importante essa afirmação de Jesus, e tem uma implicação profunda para a maneira como nós seguimos a Cristo no ambiente em trevas. A gente está vivendo momentos onde o testemunho cristão está sofrendo um esvaziamento ético muito profundo, por várias dimensões. Isso está intensificando as trevas para muitas pessoas. Outras, por causa dessa situação, têm sido invadidas por trevas internas profundas.
Então, é sempre com muito pesar que as pessoas mencionam. E até pessoas mais esperançadas, assim, mais positivas, estão enfrentando essas lutas. E então é importante ressaltar essa mensagem de Cristo nesses dias. Que no meio das trevas, ele continua sendo a luz. E quem o segue não anda em trevas, por mais escuro que esteja o ambiente. Nós não andamos em trevas porque temos essa luz em nós. Então, olhando para esse texto aqui, tem algumas dimensões que eu gostaria de ressaltar que pode ajudar a gente a revigorar o ensino bíblico desse texto tão pequeno, mas que tem um impacto muito grande na história da fé cristã. Bom, o João, como outros autores dos evangelhos sinóticos, ele é cheio de dualismos. Só que os dualismos de João são um pouco mais complicados assim. Os sinóticos fazem sempre dualismos na horizontal. Então, nós estamos vivendo, por exemplo, na era presente e a era futura. Então, mas o João faz o dualismo na vertical. Os de baixo e o de cima. O da treva e da luz, o que torna um pouco difícil algumas coisas que o João diz, né? João 23, ele diz, vocês são de baixo, João 8, 23, deste mundo, ele diz, eu não sou deste mundo. Eu vim a este mundo, mas eu não sou desse mundo. Este mundo é o lugar do mal, o diabo é o seu governante, João 16, 11. O mundo de cima é esse mundo do qual Jesus veio para ser a luz do mundo de baixo. A autoridade que Jesus tem na sua missão não procede desse mundo, mas de outro mundo. João 18:36. Ao término da sua missão, Jesus sai desse mundo, deve partir desse mundo para o seu mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu e veio a esse mundo. Então, o dualismo em João é nessa vertical, diferente dos outros evangelistas. O mundo inferior é revelado como o mundo das trevas, o mundo de cima como o mundo da luz. Cristo vem ao mundo das trevas para trazer luz. Luz e trevas são esses princípios em conflitos, que desde o Evangelho do capítulo 1 do Evangelho de João já fica explícito isso. E agora a gente vê que Jesus ele é a própria luz que vem a esse mundo. Jesus segue uma tradição do Antigo Testamento no que se refere à luz. É interessante que esse ensino de Jesus, eu sou o pão do céu, eu sou a água, eu sou a luz, ele é falado na festa de Sukkot. Na festa de Sukkot das tendas é quando os judeus se lembram das experiências do Egito, né? Da saída do Egito, no deserto, de como eles foram conduzidos. Por exemplo, a coluna de fogo que conduzia o povo. Jesus espera o 8º dia, no final da festa do Sukkot, e diz, eu sou a luz que ilumina o mundo, eu sou a luz que guia vocês. Então, isso na cabeça daqueles que estão celebrando a festa de Sukkot, dizem, já a festa terminou ontem, né? E hoje Jesus nos mostra essa realidade. Então, esse símbolo da luz no Antigo Testamento está associado, por exemplo, à presença divina. Êxodo 13, 21, essa coluna de fogo que ia conduzindo o povo pelo deserto. O deserto até o dia de hoje é muito perigoso. Sem luz é impossível caminhar no deserto sem correr risco. Então, no meio do deserto difícil, a coluna de fogo conduzia o povo. Jesus disse, eu sou essa luz. Como nós cantamos agora, o Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? De novo, reforçando esse aspecto da presença de Deus. Profetas como Isaías, como Miqueias, vão dizer, você não vai precisar de brilho, o futuro escatológico, né? A cidade não vai precisar de brilho, porque do sol durante o dia, nem a claridade da lua durante a noite, porque o Senhor, que é a sua luz eterna, vai habitar, Deus é a sua glória. Ele é a luz. Quando Simeão viu a Jesus, disse, ele é uma luz, ele é a luz, né? O bebê Jesus disse, ele é a luz. Era uma lanterninha ainda, mas tudo bem, era a luz, né? Era a luz. Então, o João tem essa teologia um pouco mais elaborada sobre a luz. Enquanto os outros evangelhos vão trabalhar a luz no sentido literal, sol, lâmpadas, João sofistica um pouco mais esse conceito de luz. E luz para João está ligado à vida, sempre. Luz é vida. Esse é o conceito com que João trabalha.
A gente vê isso no prólogo dele, né? No capítulo 1, a natureza pessoal da verdadeira luz. Nos versículos 4 e 5, em João 1, ele vai dizer assim: aquele que é a palavra possui a vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. A escuridão nunca conseguiu apagá-la. Ele vai trabalhando, associando sempre luz à vida. A vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão do céu. Eu sou a água providenciada. 3 elementos fundamentais da experiência do povo no deserto: o pão, a água e a luz. Então Jesus, na festa de Sucote, ele diz: eu sou essas coisas. Eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a vida. Então o contexto no qual Jesus fala isso mostra algumas coisas importantes, tanto para aqueles que ouviam primeiramente, como para nós. Então a luz, primeiramente, ela revela, ela ilumina. Ela revela o plano de Deus para nós. Por exemplo, João 1, 5 e 9... diz qual é o plano de Deus para nós. A luz que brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Então, a luz revela esse plano de Deus na história. A luz revela Jesus Cristo, que é a glória do Filho. A luz revela a Deus. João 1,18. Quem vê a mim, vê ao Pai. Não é? Ou 8,9, 19, 14,9. Então, aquilo que a gente falava na BO há muito tempo atrás, né? Em Cristo nós vemos o homem como deve ser e Deus como ele é. Né? Essa revelação. Então, Deus não nos deixa nas trevas. Ele revela o seu plano por meio da luz. Mas também ele revela a condição humana por meio da luz. Esse chamado para que a gente considere a rebeldia humana. João 3, 16 a 19, vai dizer que nós amamos mais a escuridão do que a luz, que os nossos atos eram maus. Então a luz revela o plano de Deus, mas também revela a nossa condição humana de rebeldia em relação a Deus. E revela também a condição do mundo. Né? O versículo 23 do capítulo 8 diz que vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo e eu não. Então, a gente tem visto muitas expressões dessa rebeldia a Deus no mundo no qual vivemos, com nomes diferentes, como racismo, fome, feminicídio, violência, destruição de florestas, crianças em situação de risco, refugiados, terrorismo, guerra. São vários nomes para identificar a mesma situação de rebeldia do ser humano com relação a Deus. Então Deus veio a esse mundo trazer luz, a esse mundo escuro, a esse mundo cujas pretensas luzes são trevas. E daí o conflito, né? Aquilo que o mundo considera sendo luz, e Jesus vem e diz, não, essas luzes são trevas, são falsas luzes. E então, essa vida que está estruturada nessas falsas luzes, a gente aprende a pensar, viver, atuar, decidir, propor por falsas luzes. Quando você vê uma marcha para Jesus, com um carro alegórico, com uma arma, você diz assim, o que tem a ver uma coisa com a outra aqui? O que tem a ver uma coisa com a outra aqui? Eu não sou pacifista. Eu acho que a arma tem o seu lugar ao lado de quem deve portar arma, nesse sentido. Mas na marcha para Jesus, um carro alegórico com uma arma, você diz, tem alguma coisa que ficou fora do tom aqui. Tem alguma coisa que não está no lugar. E a que Jesus se refere? Essa marcha é para que Jesus? Quem está configurando essa imagem de Cristo? Não é? É como um corintiano entrar com a camisa do Corinthians na torcida do Palmeiras, assim, como se nada pudesse acontecer. Não faz sentido esse ano, você está no lugar errado. O seu lugar é do outro lado do estádio.
É lá que está. Aqui você está com a cor errada. A cor está errada. Então, essa condição de rebeldia mostra essa situação da condição do mundo, onde até a pretensa luz do mundo é trevas. E daí o conflito, né? E daí o desafio para nós como cristãos de chamarmos essa pretensa luz pelo devido nome. Isso é trevas. Isso não é luz. Então, nós que temos essa luz em nós, caminhamos no meio das trevas com essa luz em nós, não podemos nos privar de, não somente pelo aquilo que falamos e vivemos, né, de apontar para a luz. Daí a minha preocupação com o esvaziamento ético do testemunho cristão. Quando a gente nubla essa diferença e dá a sensação das pessoas de fora que está tudo bem essa confusão, que a gente pode chamar trevas de luz. Então, não somente revela, mas a luz do mundo também corrige perspectiva. Lá em casa, quando eu tenho 20 sobrinhos, a família é enorme, né? 7 cunhados, 20 sobrinhos, 12 sobrinhos netos, é um negócio assim, é uma festa, é um estádio de futebol quando a gente se encontra, é um negócio assim. Mas, devido às características genéticas da família, quando nasce, a gente não pergunta se é menino ou menina, a gente pergunta assim, quantos graus tem, porque a gente faz a alegria de toda a ótica. Quando sai a minha família, por exemplo, quando a gente sai para no shopping e a gente passa perto da ótica, eu, minha esposa e meus filhos, o pessoal bota tapete na porta. Porque se a gente entrar, a gente faz o 13º da turma, porque o negócio é sério. O negócio é bem sério, né? Então, a necessidade de corrigir a perspectiva, né? No nosso caso, a gente usa os óculos e as lentes para corrigir. Em João 9,39, Jesus dá a visão a um cego de nascença, e é interessante que no capítulo 10 começa a discussão com os fariseus, dizendo que ele era o bom pastor, referindo-se à experiência ruim daqueles fariseus que expulsaram o jovem que foi curado do templo, dizendo, vocês são maus pastores, eu sou o bom pastor. Porque eles achavam que eles podiam ver todas as coisas. Não. A cegueira que esse jovem tinha é só a cegueira física, você tem a cegueira espiritual. E Jesus faz essa comparação, essa experiência entre o capítulo 9 e o capítulo 10 daquele que traz luz aos cegos e da cegueira espiritual expressa pelos líderes. No versículo 41 do capítulo 9, você tem essa arrogância dos fariseus de dizer para Jesus esse tipo de coisa. Eles disseram para Jesus... Jesus disse para eles, se vocês fossem cegos, e não seriam culpados, respondeu Jesus, mas a culpa de você permanece, pois afirmam que podem ver. Podem ver. Então, essa luz de Jesus corrige a perspectiva dos fariseus. Olha, vocês pensam que enxergam, mas vocês estão cegos. Essa arrogância. João 8, por exemplo, a mulher que é pega em adultério. O que o Senhor diz é aquele de vocês que nunca pecou. Ele muda a perspectiva da coisa. Com Jesus, com os fariseus, sobre o testemunho, vocês julgam por padrões humanos. No capítulo 8, versículo 15, ele diz assim, vocês julgam por padrões humanos. Vocês usam outro critério. Ou um outro exemplo, João 8, 19, quem conhece o Pai, a mim conhece o Pai. Né? Ou a perspectiva de vocês é de baixo, a minha perspectiva é de cima. Né? Vocês vêm de onde tem treva. Ele corrige a perspectiva. E ele muda o nosso caminhar na história. Ele diz, se vocês me seguirem, não andarão no escuro. Eu acho que boa parte do problema da unidade cristã tem a ver com isso. Muitas vezes nós não entendemos o que é seguir a Cristo. A gente sai e pede para Jesus vir do lado. Mas a gente vai puxando o carro, né? Jesus vem e abençoa. Porque ele diz, se vocês me seguirem, vocês não andarão no escuro. Aí eu pergunto assim, mas Senhor, tem tanta expressão de andar no escuro no meio da gente? Isso quer dizer então que a gente não está seguindo você adequadamente? Porque a promessa é essa, se vocês me seguirem, assim como o povo no deserto seguia as colunas de fogo, porque sem essa coluna de fogo eles não conseguiriam saber como se mover no deserto, ele diz, se vocês me seguirem, vocês não vão andar em trevas, não andarão no escuro, pois terão
a luz da vida. Então, nosso caminhar na história é marcado por essa experiência de segui-lo, de andar na luz, de ter a luz em si. Daí o desafio ético disso. Muitas vezes ao meu modo de ver, essa falha do testemunho, esse esvaziamento ético do testemunho cristão indica que nós não estamos seguindo a luz, na verdade. E isso se evidencia nesse esvaziamento ético, na maneira como nós caminhamos. Ele diz, capítulo 3, versículo 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Tinha um professor lá no Regent, que dizia, tradição pentecostal, bem penteca, apesar de ser um doutor em Novo Testamento em Cambridge e um engenheiro aeronáutico, ele era penteca daquelas igrejas do fogo, que bota ovo cru na boca, a hora sai cozido, assim, pentecão. Ele dizia que na igreja dele na Austrália, Rick Watts, né? Eu diria que é o spin theology, né? Porque fala tão rápido que você saía. A gente dizia na aula assim, volta, porque ele fala numa velocidade tão grande que a gente saía pela tangente, né? E o Rick Watts contando que na igreja dele, durante um período lá na Austrália, o pastor recebeu de Deus a capacidade de revelar os pecados não confessados das pessoas. E aí o pastor ficava no púlpito, o povo entrava na igreja e o pastor do púlpito, fulano, você essa semana e vrapt. E aí o que acontecia na igreja? O pessoal começou antes de entrar no culto, se ajoelhar na porta para pedir perdão. E aí, mas era muita gente se ajoelhando do lado de fora, o templo vazio e o pastor lá no altar esperando o pessoal chegar. E aí chamou a atenção da imprensa. Mas foi um período de avivamento que teve na igreja dele, onde o pastor era usado por Deus para aquilo que não fosse confessado ia ser revelado. E o povo, então, tinha a liturgia, fazia parte da liturgia, se ajoelhar na rua, na porta da igreja, o pastor olhando de fora. Aí entrou, tá perdoado, não tem... Né? Mas eu falei, o Rick, só essas coisas acontecem com o Rick Watts, né? Essas coisas assim, né? Rick WhatsApp, né? Que é isso, né? Mas é boa, né? Uma piadinha aqui. Não pude evitar aqui, a piadinha veio assim na hora, assim. Essas unções que chegam no momento, né? Mas essa revelação, né? O nosso modo de caminhar indica, né? Se a gente pratica a verdade, se anda na luz, se faz a vontade de Deus ou não. Se a gente segue essa coluna de fogo, ou se a gente sai adiante e pede que a coluna do fogo nos aqueça, mas não vai iluminar para a gente, né? Então, o texto bíblico diz, né, aquele que não há condenação alguma para aquele que crê nele, mas para quem não crê já está condenado. A luz vai mostrando essas coisas na história, né? E qual é a condenação? Que a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz. Gente, é muito verdade isso, não é? As pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Esse trem continua até o dia de hoje. Trem no grego profundo é coisa, nessa situação. Continua hoje. As pessoas amam mais as trevas do que a luz. Então, é importante a gente perceber isso. Nós andamos num mundo marcado por trevas externas e muitas pessoas vivendo trevas internas. A promessa bíblica é que Cristo é a luz e aquele que anda com Cristo e segue a Cristo não vai andar em trevas. Porque essa luz de Cristo vai habitar nele. Sejam trevas internas ou trevas externas, essa luz de Cristo faz toda a diferença no meio das trevas na qual a gente anda. Nas quais a gente anda, né? Então, os seres humanos não mais permanecem em trevas quando Cristo veio ao mundo. Ele veio para que nós pudéssemos ter luz, sermos capazes de andar na luz. Diz que nos tornamos filhos dessa luz, não é?
essa oração de São Francisco, né? Onde há ódio, que eu leve amor, onde há trevas, que eu leve a luz. Essa terapia da radiação, eu diria assim, né? Essa santidade, essa pureza, essa maturidade, esse fruto do Espírito, não é? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Eu acho que é importante a gente voltar a ter essa noção que nosso passo é o passo segundo, que é a luz, a coluna de fogo que vai adiante, que é Cristo que vai adiante, e a gente vai atrás. Então é importante discernir, né, se nós estamos demasiadamente na frente e não atrás de quem nós devíamos estar. E que essa luz que habita em nós, nesse mundo de trevas, vai se evidenciar. Porque mesmo uma pequena luz, como a luz da vela, consegue fazer-se presente no lugar escuro, não é verdade? Por mais singela que seja essa pequena luz, deixa essa luz brilhar. Se a gente apaga toda a luz do ambiente, essa luzinha de vela, por mais frágil que seja, ela indica alguma coisa. Então eu não sei quais são as trevas nas quais você tem caminhado ou tem vivido. A promessa bíblica é que, se nós o seguirmos, vamos andar na luz, e essa luz vai habitar em nós. Nesse semestre que aparece ser um semestre bem difícil, seria muito bonito se a igreja fosse essa pequena chama de esperança, de luz, no meio dessas intensas trevas que nos assediam e nos assolam. Que Deus nos abençoe e deixe a nossa luz brilhar. Amém. Vamos terminar nos abençoando, mas além da gente fazer essa bênção assim, à distância, queria que a gente gastasse um tempo se abraçando, se tocando, para a gente conseguir fazer a conexão que nos mantenha de pé na semana que está começando. Qual que é o número? 227. Obrigada. Vamos lá. Muitos pais aqui que eu tenho que orar pelos seus filhos também. E esse vale, para mim, está representando todos os nossos filhos que estão aqui. E se a gente, olhando para essas coisas, lembra todos esses queridos que cresceram nessa igreja que estão com a gente. Estou pensando o que a gente pode fazer. Na hora de abençoar os nossos filhos também, nos abençoar. Vamos ver essas pessoas aqui. Quando a gente estiver abençoando, abra seus olhos para ver as pessoas que não estão aqui, não têm ido na igreja, ponto. Vamos vê-los aqui e abençoá-los. Oi? E as duas estavam já boas. Então, assim, foi bem difícil lidar com ela, porque eu também não falar essas coisas. E ela agora vem dia dos pais, né? Então, você que é pai, né? É muito difícil, né? Pai bom. Então, assim, eu fico muito triste, porque, assim, ela não quer me acompanhar, sabe? Assim, porque, igual agora. Tem namorado, não é? Podia estar aqui junto, vamos estar juntos, né? Mas assim, não sinto assim, que ela está como revoltada. É claro, né? É claro. Porque ela achava assim, que ele ia sair. Ela nunca pensou, não, também não. Ninguém pensava, né? Mas eu acho que ela conseguiu, não organizou melhor que a Camila, a Rafa, talvez.
Todo mundo sabe como a Rafa é linda, maravilhosa? A gente pode imaginar a Rafa sentadinha aí do seu lado. Nós vamos pensar assim, entendeu? Mas isso não é só sentadinha aqui. É ela buscando o Senhor e um consolo que existe nele, mas que ela não está podendo buscar. Porque as pessoas reagem de formas diferentes às perdas. Então... Sim, mas é natural, entende? Cada pessoa reage de um jeito. Se a gente negar isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então vamos fazer a nossa bênção e eu vou pensar e olhar aqui e ver pessoas que não estão, tá bom? Então vamos todo mundo de pé, vamos lá. É o bem dizer ao Senhor.